Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, que nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Que Deus seja louvado pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, que nos possibilita viver esses momentos de encontro com a Palavra de Deus, esses momentos de oração, onde nós nos abrimos pela fé à misericórdia do Pai. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e eu não me canso de convidar você para um dia visitar o Santuário do Pai das Misericórdias e celebrar conosco aqui no Santuário o mistério da nossa salvação, celebrar os mistérios do Salvador que é Jesus. Algumas pessoas, pela impossibilidade de visitar o Santuário do Pai das Misericórdias, podem também, de alguma forma, levar uma lembrança do Santuário do Pai das Misericórdias. Basta entrar em contato com os nossos canais de comunicação, os nossos contatos comerciais, para, por exemplo, adquirir a capelinha do Pai das Misericórdias. A capelinha do Pai das Misericórdias que eu tenho aqui comigo, você pode adquirir, colocar no seu lar, colocar na sua casa, colocar no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, de modo que você possa de alguma forma rezar e abrir seu coração à experiência da misericórdia de Deus. Vamos no programa de hoje, nesta terça-feira da primeira semana do tempo comum, meditar o Evangelho do dia, que está em São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de mim? Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Jesus, Ele veio nos salvar também no sentido de nos libertar da escravidão do mal, da escravidão do pecado. Em sua ação como Redentor da humanidade, Jesus também libertava as pessoas da opressão do mal, dos espíritos malignos, dos demônios. Essas pessoas que eram cativas, pessoas que eram prisioneiras do mal. E por isso, Jesus não se deixava intimidar quando essas pessoas, de alguma forma, manifestavam esses espíritos maus. Não se deixava intimidar. Como Filho de Deus Salvador, Jesus exercia a sua autoridade de Filho de Deus também por meio dos exorcismos. É por isso que a Igreja, ela também exerce a sua autoridade de corpo místico de Cristo através de exorcismos.
levando as pessoas oprimidas pelo mal, pelo espírito maligno, pelo demônio, levando as pessoas à graça da libertação. Irmãos e irmãs, a partir do Evangelho de hoje, uma coisa que é importante para nós no seguimento de Jesus, nós precisamos ter clareza que não pode haver nenhuma comunhão dos nossos corações com o mal do pecado. O espírito do mal, ele nos torna escravos dele por meio do pecado. Às vezes as pessoas ficam espantadas, né, quando veem essas cenas de exorcismos, sobretudo essas cenas que são transformadas assim numa forma muito cinematográfica, através de filmes e assim por diante. Então as pessoas ficam muito preocupadas quando veem essas coisas. Ai, Deus me livre do demônio e coisas desse tipo. Mas na realidade, o que o demônio quer é que nós nos tornemos escravos dele por meio do pecado. Então, é preciso sempre confiar na misericórdia de Deus, mas ter assim uma decisão firme de não comprometer o nosso coração, de não comprometer as nossas ações com o pecado. Se pecarmos, devemos buscar a graça da renovação, da misericórdia de Deus em nossas vidas por meio do sacramento da penitência, por meio da confissão sacramental. Mas também nós devemos assumir esse combate espiritual, de alguma forma, por meio do testemunho da fé. Há muitas pessoas que não têm consciência de que são escravas do mal, escravas do pecado. E se nós testemunharmos a fé, nós iremos ministrar a essas pessoas a luz do Senhor, para que elas sejam libertas da escravidão das trevas, da escravidão do mal, da escravidão do pecado, para que elas tomem a decisão firme de não viver comprometidas com o mal do pecado. E claro, nós também devemos rezar, nós também devemos orar, para que as pessoas sejam libertas da escravidão do mal, da escravidão do pecado. Nunca é demais rezar pela conversão dos pecadores, nunca é demais. Até eu digo, para você que já reza há muitos anos pela conversão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais ou de uma pessoa querida, persevere na oração. Persevere. Nunca é demais enfrentar o combate espiritual também pela oração, pedindo a nosso Senhor a graça da conversão daqueles que de alguma forma ainda se encontram escravas do mal, escravas do pecado. É com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam, e abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com coragem o combate espiritual, vencendo as trevas do mal por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.